todo esse processo é uma mudança completa para um novo nível da consciência. Se aceitar esse desafio, você vai descobrir que passou mais da metade da sua vida vivendo de modo inconsciente. Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. De fato, no início tudo é difícil, mas depois isso se tornará a sua segunda natureza. A sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Mas essa crítica constante a tudo que eu falo, penso e faço não me tornaria um pouco chata e irritante? Chata, não. Eu diria diferente. Jesus era chato? Buda era chato? Tenho certeza que não. Algumas pessoas poderiam achar, mas milhares de outras pessoas imploravam por estar na sua presença. Então, você quer melhorar a sua vida. É isso. Portanto, comece imediatamente a imaginá-la do modo que quer que seja e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com elas e rejeite-os imediatamente. Quando tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque imediatamente por outro. Quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que irá fazer. E se puder, retifique seu erro com quem quer que seja, com quem quer que tenha sido envolvido. Eu já ouvi isso antes, mas nunca levei a sério, porque me parece meio falso. Se você está pobre como um mendigo ou muito doente, você não vai querer admitir. Mas eu não estou falando sobre ignorar o problema ou fingir que não existe. Estou falando sobre dar-se conta da situação e depois dizer a sua verdade mais elevada em relação a ela. Por exemplo, se você está falido, está falido. Não adianta mentir sobre esse fato e tentar inventar uma história para não admiti-lo. Contudo, o seu pensamento sobre isso é que determina como você experimenta a falência. São suas palavras ou pensamentos que podem ser: estou falido, estar falido é ruim, isso é horrível, não tenho um centavo, estou totalmente sem dinheiro. Isso é que determina quanto tempo você ficará falido. São as suas ações decorrentes desse fato, como sentir-se pena de si mesmo ou desânimo, e também não tentar encontrar uma saída, porque afinal de contas, de que adianta? É isso que cria sua realidade a longo prazo. A primeira verdade a saber sobre o universo é que nenhuma condição é boa ou má, apenas é. Por isso, pare de fazer julgamentos de valor. E a segunda verdade é que todas as condições são temporárias. Nada é imutável, nada é estático. O modo como uma situação muda depende apenas de você. E quando a pessoa que está extremamente doente e tem a fé que move montanhas, e ela pensa e acredita que vai ficar melhor, apenas para morrer 6 semanas depois, como tudo isso se encaixa naquela história de ações e pensamentos positivos? Ótimo! São ótimas perguntas. Isso porque não está simplesmente aceitando a minha palavra. Mas vai chegar um momento em que vamos ter que aceitar. Porque senão vamos descobrir que poderíamos ficar discutindo isso para sempre, até não restar outra coisa senão aceitar ou negar. Mas isso ainda não aconteceu, esse ponto não chegou. Então vamos adiante. Essa pessoa que tem a fé para mover montanhas e depois de 6 semanas morre, quer dizer que moveu montanhas durante 6 semanas, que podem ter sido suficientes para ela. Talvez tenha decidido na última hora do último dia, agora basta. Estou pronto para participar de outra aventura.
mas pode ser que ela não tenha lhe contado. A verdade é que ela pode ter decidido isso muito antes e não ter contado a você ou a ninguém. A questão é que a sua sociedade não aceita muito bem o desejo da morte. Não é muito bem aceito aceitar bem a morte. E como você não deseja morrer, não pode imaginar que alguém deseje, não importa qual seja a circunstância de vida dessa pessoa. A verdade é que há muitas situações em que a morte é preferível do que a vida. A sua sociedade vê a morte como algo ruim. Todos os profissionais da área da saúde são treinados para manter as pessoas vivas em vez de confortáveis para morrer com dignidade, por exemplo. Para um médico ou uma enfermeira, a morte é um fracasso. Para um amigo ou um parente, é um desastre. Mas para a alma, é um alívio, uma libertação. É apenas no momento da morte que aprendemos quem da Trindade, corpo, mente e alma, que realmente comanda a vida. Durante a sua existência, você acha que é o seu corpo. Parte do tempo, acha que é a sua mente. E é na hora da morte que você descobre quem realmente é. Existem ocasiões que o corpo e a mente simplesmente não ouvem a alma. Isso cria este cenário que você está descrevendo. E verdadeiramente, o mais difícil é ouvir a própria alma. Frequentemente pode acontecer, e acontece, de que a alma toma a decisão que é hora de deixar o corpo. O corpo e a mente são sempre os servos. Ouvem e começam o processo da libertação. Acontece que a mente, o ego, não deseja aceitar, porque ele imagina que este é o fim da sua existência. Então dá comandos ao corpo para que ele resista à morte, e o corpo obedece, faz com prazer, porque não deseja morrer. Assim, então, é que acontece. Nesse ponto, tudo depende do quanto a alma deseja partir. Se não houver grande urgência aqui, a alma pode dizer: tá bem, você venceu, então vou ficar por mais algum tempo. Mas se tiver muito claro para a alma que ficar não serve aos objetivos mais elevados, que não tem mais como evoluir através do corpo, ela certamente irá deixar o corpo e nada vai impedir. Está muito claro para a alma que o único objetivo é a sua evolução. Ela não está preocupada com os feitos do corpo ou com o desenvolvimento da mente. Nada disso faz sentido para ela. Também está claro para a alma que deixar o corpo não é uma tragédia. Aliás, em muitas ocasiões, tragédia é permanecer no corpo. Então você precisa compreender que a alma vê a morte de um modo muito diferente e também vê a vida de uma maneira diferente. E esta é a fonte da parte de alguma das frustrações e ansiedade que as pessoas têm. A frustração e a ansiedade surgem quando não ouvimos as nossas almas.